Eu queria, em primeiro lugar, agradecer tanto ao Emílio Miri Lopes, que está aqui capitaneando no Rio de Janeiro as homenagens pelos 25 anos da morte de Davi Capistrano da Costa Filho, e agradecer também a Casa de Oswaldo Cruz, que está propiciando a gravação desse vídeo para a solenidade do próximo sábado, e para ficar também aqui no acervo da casa, que eu acho que é a missão dela. Essa minha gravação, ela não vai pegar, digamos, a parte mais visível, mais conhecida da biografia do Davi no Rio de Janeiro, porque eu não acompanhei o Davi depois que ele foi para São Paulo, onde ele fez a maior parte e a parte mais relevante da sua carreira política. Eu vou falar do Davi entre 1967 e 1971, que foi quando nós fomos companheiros na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a gente ainda insistia de chamar de Faculdade Nacional de Medicina, assim, numa certa nostalgia, né, do que ela tinha sido durante muitas décadas, não é? E eu queria começar dizendo o seguinte: no começo de 1967, quando o Davi entrou para a faculdade, ele foi meu calouro. Eu entrei em 66, não é? E eu já estava avisado que ele viria para a faculdade lá da Praia Vermelha, e ele já estava avisado de que devia me procurar. Isso porque nós dois éramos, digamos, militantes de uma organização política que era o Partido Comunista Brasileiro, não é? E que naquele momento, não é, tinha uma certa relevância, se não no movimento estudantil como um todo, mas ao menos na Faculdade de Medicina ele tinha, não é? E a primeira lembrança que eu acho relevante, não é, da minha relação com o Davi, foi naquilo que se chamou o movimento dos excedentes. Excedentes eram estudantes que fizeram vestibular, que tiraram notas acima da linha de corte, mas para os quais não havia vagas. Não é? E houve um movimento muito forte na faculdade para que eles fossem aproveitados. O que aconteceu é que houve algumas assembleias, né, para se discutir isso, foi projetada uma greve, não é? E em algum momento, em algum momento houve já uma proposta de se encerrar a greve porque não se resolvia a questão. E foi a primeira vez que eu vi Davi como um líder de massa, um líder político de massa, DNA familiar e DNA de Pernambuco, que ele trouxe para cá, aquela combatividade. E eu me lembro até hoje da fala de Davi nessa assembleia, que foi o seguinte: ele dizia algo com um forte sotaque que eu não tenho e nem me atrevo a imitar, mas ele dizia assim: na minha terra, quando a gente enfia uma estaca na terra, não é? Enquanto ela for afundando, a gente não para de fazer pressão. Por que a gente vai parar de fazer pressão agora se a gente está avançando? Bom, a Assembleia veio abaixo e o movimento continuou e acabou tendo um final feliz, porque naquela época as turmas de medicina na Faculdade Nacional, da UFRJ, tinham cerca de 200 estudantes. E a turma do Davi, que recebeu os excedentes, ficou com 380 estudantes de medicina. Bom, o segundo ponto que eu queria falar nessas reminiscências é da nossa convivência no Centro Acadêmico Carlos Chagas, que era o diretório, não é, dos estudantes da Faculdade de Medicina. Havia um clima político dentro do campo da esquerda, na faculdade, lá na Praia Vermelha, muito positivo, não é? Havia os militantes do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, do PCdoB, que é o partido que existe até hoje, não é?
e alguns outros grupos menos importantes e muito de esquerda independente, esquerda que a gente chamava de não organizada, não é? E o que aconteceu é que no ano de 1968, não é? Nós tivemos uma eleição para o diretório acadêmico, o Centro Acadêmico Carlos Chagas, e a chapa nossa foi vitoriosa contra uma chapa que tinha outras posições, digamos, mais à direita, não é? Tanto Davi quanto eu participamos da chapa e da diretoria. Infelizmente, no final de 68, foi decretado o ato institucional número 5, e o diretório foi fechado. Acabou-se o Centro Acadêmico Carlos Chagas, que só veio a ser reaberto muitos e muitos anos depois, não é? Era também uma convivência muito tranquila entre as diversas organizações e entre os diversos membros da diretoria e do conselho do nosso centro acadêmico, não é? Bom, 68 foi um ano chave, né, no movimento estudantil, não só no Rio, não só no Brasil, mas no mundo todo, não é? E efetivamente, nós nos engajamos muito nas passeatas, não é? Eu recordo de um grande comício que houve ali na Cinelândia para homenagear o estudante Edson Luiz de Lima Soto, que foi assassinado pela ditadura. Ele era um estudante carente, que fazia suas refeições lá naquele restaurante popular que existia lá naquela época, que agora vai me escapando o nome. Bom, e outras passeatas a gente foi. Mas o fato é que, ao final, já no ano de 1969, não é, com o fechamento, com a brutalidade do ato institucional número 5, o que aconteceu é que várias organizações políticas começaram digamos, a optar por outros tipos de mobilização, já que mobilização de massas não era algo fácil naquele momento, e partir primeiro para ações, digamos, mais radicais, ainda no plano, digamos, desarmado, não é? Eram chamadas naquele momento de AVATs, ação violenta com alvo definido, o que era, enfim, pichar à luz do dia, jogar pedra, fazer discursos rápidos, etc, etc, etc. A partir daí, o movimento estudantil no Rio de Janeiro entrou num declínio muito grande e as principais lideranças do movimento estudantil não eram do PCB, de maneira geral, né? Não eram também do PCdoB, mas as principais lideranças eram de grupos políticos que acabaram optando pela luta armada, né? Muitos dessas lideranças não foram para a luta armada, mas pertenciam a grupos que optaram pela luta armada. Eu lembro de Vladimir Palmeira, lembro de Jean-Marc Van der Weyde, lembro de várias lideranças, não é? Bom, Luiz Travassos também, que era uma liderança da Ação Popular, da AP, não é? Também, eles que, digamos, tinham a maior proeminência no movimento estudantil, naquela época já em franco declínio. Eu queria mencionar, assim como uma última reminiscência que me parece relevante, a nossa ida para o Congresso, 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes em Ibiúna. Por decisão do Centro Acadêmico, a nossa faculdade escolheu 3 representantes. Uma, que era José Noronha, que era estava já um ano na minha frente e 2 anos à frente de Davi. Ele se formou em 70, eu formei em 71 e Davi formou em 72. Nós 3 éramos os 3 delegados da Faculdade de Medicina para ir para Ibiúna. E eu estou contando isso porque isso foi uma aventura, né? E foi uma aventura nos 2 sentidos da palavra.
Primeiro, aquele congresso foi um congresso inteiramente aventureiro, não é? É um congresso que não tinha nenhuma, digamos, nenhuma sustentabilidade política. A palavra sustentabilidade não existia naquele momento, não é? Mas ele não tinha sustentação política, tá certo? E ele acabou sendo encerrado após quase 48 horas de debates sobre a pauta que ia ser discutida no Congresso, até que a polícia chegou, não é? Era um vale, era uma propriedade rural, chovia muito, havia muita lama, enfim, as condições não só políticas, mas as condições ecológicas também eram as piores possíveis, né? Mas foi uma aventura também num outro sentido, que foi no sentido da nossa epopeia para chegar no Congresso. Nós nos encontramos, fomos separadamente para a capital paulista, não é? Tivemos encontros também separados, e naquela época os encontros eram feitos com base em senhas e em identificação de quem eram as pessoas que estavam querendo falar com a gente, normalmente um jornal debaixo do braço, uma revista aberta de tal jeito, etc. Não é? E nós três fomos encontrados por quem deveria nos encontrar e fomos colocados numa van, não é? Com outras pessoas, alguns outros delegados de outras faculdades, de outros estados, talvez não me recordo, mas nós três fomos na van. Bom, rodamos um pouco e fomos então colocados num outro veículo que era um caminhão com uma caçamba grande, coberto com uma lona, e quando entramos lá, viam que tinha umas 20 ou 30 delegados lá dentro, e partimos da capital de São Paulo, eu não me recordo exatamente de que momento, de que lugar, era na periferia já, e fomos em direção a Ibiúna, só que não sabíamos aonde estávamos indo. Viajamos aí cerca de 1 hora ou alguma coisa assim, quando o caminhão parou na beira da rodovia, e foi tirada a lona e alguém mandou todos descerem. E fomos todos ficar escondidos no mato que tinha do lado da rodovia. Não é? Isso parece uma coisa de filme, mas foi assim mesmo que aconteceu. Aí, de repente, ficamos escondidos lá uns 15, 20 minutos, né? Quando apareceu um outro caminhão, onde todos nós fomos rapidamente, entramos na caçamba do caminhão, ele foi coberto de novo, né? E fomos, sem saber para onde íamos, exatamente, quando chegamos, soubemos que era nos arredores de Ibiúna, e lá onde estava sendo realizado o congresso. Chegamos lá, não é? E eu, Davi e Noronha descemos junto do caminhão, quando vimos que fazia parte da segurança do Congresso um colega nosso, mais adiantado até, ele estava já na 5ª série médica lá da faculdade, com uma espingardinha de matar passarinho na mão, não é? E aí perguntamos: ô fulano, mas que história é essa? Ele falou: eu sou da segurança, não fale comigo, não é? Pronto, e aí foi. Enfim, o Congresso acabou daquele jeito, não é? Acabou da pior maneira possível, mas o importante é que a União Nacional dos Estudantes continue, não é? Fazendo hoje seus congressos abertos, uma participação de todo mundo, enfim, coisas melhoraram muito desse ponto de vista. Depois desse episódio, nós fomos presos, não é? Todos foram presos, mais de 1000 presos, não é? Nós passamos cerca de 1 mês no presídio Tiradentes, em São Paulo, e a delegação, éramos uns 30, não, éramos mais, eram uns 40 ou 50 delegados do Rio de Janeiro que estavam presos lá, foram trazidos para o Rio de Janeiro num avião da FAB, não é? Era até um DC-4, um avião de 4 motores e tal, e aí viemos, descemos no Galeão, a polícia nos esperava e nos levou a todos para o DOPS, onde fomos devidamente qualificados, fichados, etc, etc, etc. Não é? E de lá, nós fomos todos para um batalhão da Polícia Militar, que fica ali um pouco adiante da Lapa, ali onde é hoje a saída do túnel Santa Bárbara,
que era o batalhão Caetano de Farias, e que era era um batalhão da PM, enfim, de cavalaria, e ficamos lá. Ficamos também mais ou menos um mês lá. A nossa estada lá foi muito produtiva, porque era um momento, o comandante do batalhão era um homem de uma simpatia enorme, e provavelmente, como ele sabia que éramos todos filhos de família, ou quase todos, não é? Filhos de família de alguma, enfim, não éramos gente das comunidades faveladas e tal. Ele foi muito simpático, né, conosco. Nós comíamos no refeitório dos oficiais, não só nós, não, todos, éramos uns 50 lá, não é? E fomos muito bem tratados, até que fomos soltos, tá certo? Fomos soltos, tá certo? Isso ainda era 1968, o Congresso foi em meados de 68, passaram-se esses 2 meses, e quando a gente foi solto, foi, eu creio que em outubro de 1968. Bom, saímos de lá e dias depois da nossa soltura foi editado o AI-5, em 13 de dezembro de 1968. Aí a barra pesou para todo mundo, eu tive que sair, eu morava ainda com meus pais naquela época, saí de casa, não é? E fui me esconder, e passei 2 anos quase escondido, até perto da formatura. E Davi a mesma coisa, em Noronha a mesma coisa, e todos a mesma coisa, não é? Muitos deles eram de gente que foi para a guerrilha, né? Outros foram, eu imagino que os do PCdoB foram para a guerra rural, né? Do Araguaia, não é? Enfim, aí é uma história muito triste que eu acho que não vale a pena ficar repisando aqui. Mas, a partir desse momento, meu contato com Davi foi diminuindo um pouco, não é? Porque estávamos nessa situação difícil, era muito difícil nos comunicávamos todos, não é? Mas com muita dificuldade. Até que eu me formei em 71, Davi ficou mais um ano na escola, ele se formou também, e ele foi para São Paulo, onde ele teve essa carreira brilhante, que teve até ficar doente. Quando nós soubemos que ele tinha um diagnóstico de leucemia, nós ficamos arrasados, né? Foi anos depois, né? E fomos uma caravana, fomos de trem, uma caravana a São Paulo visitá-lo. Desculpem. Eu me lembro até hoje, fomos no hospital, ele estava internado, e nós chegamos todos de olho arregalado, né? E o Davi nos recebeu com um sorriso, dizendo que, enfim, apaziguador, que ele estava bem, que não ia acontecer nada e tal, agradeceu a visita, conversamos e tal, e acabou-se, voltamos para o Rio. Eu, se não me engano, estava também nessa comitiva que foi a São Paulo, um outro colega nosso, que era da turma do Davi, chamado José Roberto Lapa e Silva, não é? Que é um pesquisador eminente que foi da UFRJ e hoje está na Universidade Federal Fluminense, e ele pode também falar sobre esse assunto, não é? É isso. E Davi fez então essa carreira, não é? Em Bauru, em Santos, não é? Na editora Oboré, enfim, na fundação do próprio SEBS. O SEBS foi fundado em São Paulo e Davi teve uma participação central nisso. Então, esse é o depoimento que eu queria deixar, não é? Agradeço mais uma vez ao Emílio e à Casa de Oswaldo Cruz a oportunidade de tê-lo feito. Obrigado.